No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, o apóstolo Pedro faz uma das afirmações mais categóricas em relação à salvação. Diante do sinédrio, no qual testemunhava a ressurreição de Jesus, ele disse: "Portanto, não há salvação em nenhum outro nome, pois não há ninguém, nem abaixo do céu e nem acima do céu, pelo qual devamos ser salvos, senão pelo nome de Jesus Cristo." As palavras do apóstolo remetem-nos a uma realidade inescapável e urgente. Nós devemos ser salvos, nós precisamos ser salvos, nós carecemos de salvação. Mas quem pode nos salvar? De acordo com o próprio texto de Atos, Jesus Cristo é o único homem que pode nos salvar. Mas, afinal, do que Cristo nos salva? A primeira coisa da qual Cristo nos salva é do pecado. O pecado não é apenas a desobediência às leis de Deus, o descumprimento às suas normas. É um mal que se instaurou em nossa alma e corrompeu a nossa própria identidade. Somente a obra da graça e do perdão de Deus podem transformar os nossos corações pecaminosos em corações dispostos a obedecer a Deus. Nós éramos servos do pecado, escravos de suas vontades e dos seus prazeres. Vivíamos para cumprir os seus desejos. É isso que Paulo nos diz em Tito, capítulo 3, do verso 1 até o 3. Porém, por meio de Jesus Cristo, nós não apenas fomos perdoados, mas fomos libertos da escravidão do pecado, nos tornando, de acordo com Romanos capítulo 6, versículo 16, servos da justiça. Paulo nos diz em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, que essa é uma verdade digna de toda aceitação. Cristo morreu para nos salvar dos nossos pecados. Em Gálatas, no capítulo 5, verso 24, o apóstolo diz que aqueles que são de Cristo já crucificaram a sua carne junto com suas paixões e desejos. Jesus nos libertou absolutamente do pecado. Ele nos libertou da culpa do pecado, isso é, justificação. Jesus nos libertou do poder do pecado, isso é, santificação. Jesus nos libertará da presença absoluta do pecado, isso é, santificação. A segunda coisa da qual Cristo nos liberta é da maldição da lei. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, o apóstolo Paulo diz que Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Mas o que significa isso? Será que Paulo está dizendo que a lei de Deus era maldita? Não. Paulo não estava dizendo que a lei de Deus era maldita, mas que a lei trazia uma maldição para aqueles que a desobedecessem, da qual Cristo nos libertou ao se tornar Ele mesmo maldição em nosso lugar. Na cruz do Calvário, portanto, Cristo rasgou a maldição da lei que nos era contrária para que nós, livres do pecado, pudéssemos servi-lo com justiça, conforme está em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Portanto, o cristão não vive mais de acordo com a lei mosaica. Ele é livre para viver a lei de Cristo. Ele não anda mais pela caducidade da letra, mas para manifestar o amor e o perdão divino. É por isso que em Romanos capítulo 7, versículo 6, o apóstolo vai dizer: "Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a forma da lei escrita." A lei informa, o Espírito transforma. A letra mata, mas o Espírito vivifica, porque é o próprio Espírito de Deus que grava a lei em nossos corações. Aquilo que a lei não pôde fazer por estar enferma pelo pecado, Deus o fez por meio do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, conforme Romanos capítulo 8, versículo 3. A terceira coisa da qual Cristo nos salva é do diabo. O próprio Jesus deixou muito claro que o diabo ele é senhor de todos aqueles que o servem, aqueles que não pertencem a Cristo. João capítulo 8, versículo 44. Nós éramos escravos do pecado e do diabo. Porém, Deus nos libertou das amarras satânicas, as quais atuam nos filhos da desobediência, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 a 2. Jesus Cristo, de acordo com João, veio para destruir as obras do diabo e o poder que ele tinha sobre a humanidade. 1 João capítulo 3, versículo 8. Jesus mostrou o seu poder, o seu domínio, a sua autoridade sobre as trevas, vencendo Satanás com poder, com autoridade. O apóstolo vai usar o termo exousia, Marcos capítulo 1, versículo 25 e 26. Jesus invadiu o reino das trevas e saqueou o inferno. Ele tirou-nos das mãos do valente, mostrando-se ele mesmo mais valente que o valente, de acordo com Marcos capítulo 3, versículo 27. Finalmente,
Cristo nos libertou do diabo porque ele nos transportou do reino das trevas e do pecado para o reino da salvação e do amor do seu Filho, conforme Colossenses capítulo 1, verso 13. Satanás perdeu a autoridade que tinha sobre nós e Jesus em breve destruirá seu reino e esmagará todo o poder satânico, de acordo com Romanos capítulo 16, versículo 20. A quarta coisa da qual Cristo nos liberta é do mundo. Aqui não falamos em mundo enquanto criação original, mas de mundo enquanto criação corrompida, enquanto criação escravizada pelo pecado, sob os poderes das trevas, os quais lutam contra todos aqueles que se declaram abertamente servos de Jesus Cristo. É nesse sentido que João diz que o mundo está sob o poder do maligno e que o maligno o usa para destruir os cristãos. Em 1 João, capítulo 5, verso 19. É também por essa razão que o apóstolo Tiago, em sua carta, capítulo 4, versículo 4, diz que todos aqueles que querem ser amigos do mundo se tornaram então inimigos de Deus, pois se aliaram ao próprio escravizador da humanidade. O mundo não deve ser por nós ignorado enquanto criação original. Ainda que nós devamos viver no mundo, e quando eu falo sobre mundo, eu falo sobre criação corrompida, ou sistema que milita contra a nossa fé, Jesus quer nos libertar do poder do mundo e das suas exigências, para que nós não vivamos escravizados por ele, mas para que nós possamos tirar os nossos olhos daquilo que é terreno e efêmero e possamos fixá-los na eternidade, conforme 1 João, capítulo 2, verso 15 e 1 João, capítulo 5, verso 19. Nós, portanto, não somos mais do mundo, assim como não é o nosso Cristo. João 17, verso 15 a 17, Jesus deixa muito claro que ele não pertence a esse mundo. Jesus venceu o mundo e somente aqueles que nasceram de Deus também poderão vencê-lo. Jesus venceu o mundo, conforme João 17, versos 25 e 26. E somente aqueles que estão com Cristo ou que pertencem a Cristo também poderão vencê-los, conforme 1 João capítulo 5, verso 4. A quinta coisa da qual Cristo nos liberta é da própria morte. A morte que entrou no mundo por meio do pecado passa então a deixar de ter poder sobre aqueles que se entregaram a Cristo, pois eles não estão mais sob o seu reino, sob o seu domínio, porque ressuscitaram juntamente com Cristo. Nós somos libertos da morte para a ressurreição eterna, de acordo com o que diz Paulo em Romanos capítulo 6, verso 23. Jesus, portanto, venceu a morte e juntamente com ele nós também poderemos vencê-la. Nós já vencemos espiritualmente, pois nascemos de novo. Ainda que talvez passemos pela morte física, nós não sofreremos em nós mesmos a morte eterna. Cristo nos libertou do poder da morte. É por isso que em João capítulo 10, verso 28, ele lhe diz: aqueles que lhe pertencem, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, não entrarão em juízo, pois passaram da morte para a própria vida, conforme João capítulo 5, verso 24. A morte reinou por meio do pecado. A morte reinou por meio do pecado, porém a graça reina por meio de Jesus Cristo. E é por isso que há uma declaração muito bela do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 5, ecoando a vitória de Cristo sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. A sexta coisa da qual Cristo nos quer libertar é da própria condenação. Condenação essa que recairá sobre toda a humanidade, que pesa sobre todos aqueles que não creram ainda em Cristo e entregaram sua vida a Ele. Mas para quem encontrou a Cristo, a liberdade quanto à culpa, por meio do perdão que Deus nos outorga. E quanto ao mal, por meio da graça, trouxemos esperança a nós mesmos quando cremos em Cristo. Portanto, estamos livres de toda e qualquer condenação. É nesse sentido que a Escritura nos diz em Romanos capítulo 5, verso 9 a 10, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio da cruz para nos salvar de toda e qualquer condenação, pois Deus não quer a nossa condenação, Deus deseja a nossa salvação eterna. E é por essa razão que João diz em João 3, capítulo 3, versículos 16 a 17, porquanto Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho ao mundo não para condená-lo, mas para salvá-lo. Não há nenhuma condenação a nós, não há nenhuma acusação contra os filhos de Deus, pois nós somos justificados pelas palavras do próprio Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos,
capítulo 8, verso 1 e Romanos, capítulo 8, verso 33. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem suscitará acusação contra os filhos de Deus? É Deus quem os justifica. A nossa carta de dívida foi cravada na cruz do Calvário pela condenação de Jesus em nosso lugar. Nós não entraremos em juízo, nós não seremos condenados, conforme Colossenses capítulo 2, versículo 14. A carta, a dívida que nós tínhamos foi rasgada na cruz do Calvário pelos méritos de Cristo. Portanto, nós não seremos condenados, nós seremos salvos das nossas transgressões.